Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do canal. Eu sou a Maria Rosa, sou professora de Bioquímica e toda terça-feira às 19 horas a gente traz uma aula nova de Bioquímica aqui para você. Como vocês pediram aqui nos últimos vídeos, a aula de hoje a gente vai ver sobre a estrutura de proteínas. É muito importante entender a estrutura, entender como uma estrutura evolui, como uma proteína consegue ser enovelada, até porque tem várias doenças que são causadas por mau enovelamento proteico, ou seja, porque a proteína enovelou ali, fez a sua estrutura tridimensional de um jeito errado, e aí é onde aparecem as doenças. Então é isso que a gente vai ver na aula de hoje, como que acontecem essas estruturas, como são as estruturas de proteína. Vamos lá? Primeira coisa, né? É importante a gente entender que as proteínas são macronutrientes, assim como os carboidratos que a gente já viu. As proteínas, elas são nutrientes, são moléculas que nós precisamos de ingerir em grande quantidade. Por isso que são chamadas de macronutrientes. Todos os seres vivos possuem proteínas. Proteína é assim uma estrutura que tem inúmeras funções. Claro que cada proteína vai ter sua função diferente, mas é uma gama aí de biomolécula que tem assim funções de ser transportadora, de ser anticorpo, de ser enzima, mas aí eu vou deixar para uma outra aula para a gente trazer as funções das proteínas. Comenta aqui embaixo se você quer uma aula sobre as funções das proteínas, que são várias. Espero você, espero seu comentário, hein? Então, as proteínas são macronutrientes e elas estão presentes então em todas as células e participam, controlam aí todos os processos celulares e apresentam inúmeras funções. Elas são tão importantes que lá no seu DNA, quando acontece o processo de transcrição e tradução, inclusive a gente já tem uma aula sobre a transcrição e a tradução aqui, quando o DNA manda, é uma proteína que a gente sintetiza, não é um carboidrato, não é um lipídio, é proteína, justamente porque são as proteínas que têm o papel de controlar todos os processos metabólicos dentro de uma célula. Elas que são enzimas, que aí com uma enzima, meu amigo, a gente consegue sintetizar qualquer outra coisa, né? Tendo a máquina de fazer reação, a máquina de fazer coisas, como uma enzima, a gente consegue fazer qualquer outra coisa. Então, as proteínas estão presentes aí em todas as células, né? Participa no transporte de oxigênio, como na hemoglobina, participa do nosso sistema imune, atuando ali como anticorpos, e também participa da estrutura das fibras musculares, por exemplo, que é cheio de proteína. A gente precisa de proteína para fazer a contração, né? A quitina e miosina. Tem proteína também que serve como reserva de energia, por exemplo, a ovoalbumina para o pintinho do ovo, a albumina para o leite da vaca, né, para o cabrito lá que vai mamar o leite da vaca. Enfim, são inúmeras proteínas. O colágeno, que participa da parte estrutural, então sustenta aí a pele. São várias as funções das proteínas. Então, elas estão presentes em diferentes células e cada uma tem uma função diferenciada. Primeiro, a gente precisa entender do que são feitas as proteínas. As proteínas são feitas de aminoácidos, né? Então, basicamente, uma proteína é uma sequência de aminoácidos ligadas ali por uma ligação específica. Eu gosto de falar que é como se fosse um colar de pérola. Cada pérola é um aminoácido. E aí, com vários aminoácidos, a gente tem uma proteína. Então, aqui, ó, qual que é a estrutura de um aminoácido? O aminoácido ele é dividido em quatro partes. Tem aqui um ácido carboxílico, tem um grupamento amino, tem o carbono central, que é o que vai unir aí os outros grupos, né? Então, ácido carboxílico, grupamento amino, esse hidrogênio e o radical. Todos os aminoácidos têm essa estrutura. Porém, para fazer parte da estrutura de proteína, são 20 tipos de aminoácidos diferentes. Quando eu falo 20 tipos de aminoácidos diferentes, eu não estou dizendo que uma proteína tem 20 aminoácidos. Não. Uma proteína pode ter 1.000 aminoácidos, 100.000 aminoácidos. Uma proteína pode ser gigantesca. Só que existem 20 tipos diferentes de aminoácidos que podem estar presentes na estrutura dessa proteína. Tem proteína que só tem 4 aminoácidos, como é o caso do colágeno. Tem proteína que tem todos os 20, tem proteína que tem só 10, enfim, são 20 tipos que podem estar ali.
Mas todos eles têm essa estrutura. Então, o que diferencia um aminoácido do outro se todo mundo é igual? Se todos os aminoácidos são iguais? O grupo R. Então, aqui nessa tabela, deixa eu apagar aqui, né? Porque eu rabisco todo o slide. O grupo R é o que varia de um para o outro, por isso que ele é chamado de radical. Se a gente olha aqui para essa estrutura, ó, essas figuras aqui são os 20 tipos de aminoácidos que fazem parte da estrutura da proteína. Todos eles, ó, tem o ácido carboxílico, tem o grupamento amino, tem o hidrogênio. O que muda de um para o outro é o que está em rosa aqui, ó, que é o radical, que é o grupo R, ou cadeia lateral, né? Os autores, eles chamam esse grupo R de várias coisas diferentes. Então, pode ser grupo R, pode ser cadeia lateral, pode ser radical, enfim, você pode encontrar isso de diversas formas. Então, o que muda de um para o outro é justamente esse grupo R. E aí, dependendo do que é o grupo R, esse aminoácido vai ter o seu nome próprio. Então, por isso que são 20 aminoácidos, né? Tem a glicina, alanina, prolina, a fenilalanina, tirosina, enfim, são 20, né? E o que muda de um para o outro, então, é esse grupo R. Eu falei para vocês lá que as proteínas funcionam como se fosse um colar de pérola. A gente tem lá as pérolazinhas, que são os aminoácidos, e esses aminoácidos estão ligadas por uma ligação, que é como se fosse o fio ali do colar que está unindo esses aminoácidos. Essa ligação que une um aminoácido no outro é chamada de ligação peptídica. Isso é muito importante porque só aqui nas proteínas que tem ligação peptídica. Se a gente estiver falando de carboidrato, é outro tipo de ligação. Se a gente estiver falando de lipídio, é outro tipo de ligação. É somente as proteínas que têm a ligação peptídica. Então, como que funciona essa ligação peptídica? Tenho aqui o aminoácido 1 e esse aminoácido 2, e eles vão se juntar, né? O carbono aqui do ácido carboxílico de um vai fazer uma ligação com o nitrogênio do grupamento amino do outro. Então, formando essa ligação peptídica aqui, carbono com o nitrogênio. E é isso aqui que vai ligar, então, um aminoácido no outro. Ó. Então, aqui a gente vê os aminoácidos livres e aqui o peptídeo, né? A sequência de aminoácidos. Peptídeo é uma sequência de aminoácidos, só que é uma sequência que ainda não tem uma estrutura tridimensional, que a gente vai prever que a proteína precisa ter para ter uma função. Então, o peptídeo é só a sequência de aminoácidos, é como se fosse um fragmento de proteína. E aí a proteína, sim, né? Ela vai ter uma estrutura tridimensional, uma conformação tridimensional, que é o que vai dar função a essa proteína. Quando a gente faz o processo de digestão, inclusive se você quer uma aula de digestão de proteína, comenta aqui embaixo para a gente saber. Quando a gente faz o processo de digestão, é justamente a ligação peptídica que a gente vai quebrando aí pelas nossas enzimas digestivas. E o que nós vamos absorver é somente os aminoácidos livres. Por isso que não adianta a gente consumir uma proteína achando que essa proteína vai ser absorvida inteira e vai lá para onde você quer, que é o caso do colágeno. Colágeno não funciona. Por quê? Porque é uma proteína, então a gente vai digerir essa proteína, a gente vai quebrar essas ligações peptídicas pela pepsina, pela tripsina, que são enzimas digestivas, e esses aminoácidos que foram liberados, livres aqui, são eles que serão absorvidos. E aí é muito difícil, é mais fácil você ganhar na loteria do que esses aminoácidos irem lá para a síntese de colágeno, para o lugar que você quer que vai. Você não consegue comandar para onde esses aminoácidos vão depois para formar uma proteína. Então não adianta a gente consumir uma proteína achando que essa proteína vai chegar inteira lá onde a gente quer. Não existe isso. Claro que consumir proteína é muito importante, tanto que são macronutrientes, né, como a gente conversou, porque a gente precisa de aminoácidos para sintetizar as nossas próprias proteínas. Mas não significa que nós vamos conseguir direcionar para onde esses aminoácidos vão. Então, ó, aqui a gente começa com a estrutura de proteína, que é a estrutura primária. As proteínas têm 4 estruturas: a primária, a secundária, a terciária e a quaternária. Então, a primária é somente a sequência de aminoácidos. Então, eu tenho lá um aminoácido ligado no outro, e elas estão ligadas como mesmo? Pela ligação peptídica. Então, essa ligação peptídica é o que está unindo um aminoácido no outro. Essa é a estrutura primária, somente a sequência aí de aminoácidos, né? Eu gosto sempre de pegar o meu terço aqui. Deixa eu voltar aqui para mim, peraí. Eu gosto sempre de pegar o meu terço. Meu terço, ele é bem exemplo aqui para vocês. Aqui, ó, cada Ave Maria é um aminoácido. Então, esses aminoácidos estão unidos aí por esse fio, né, que é a ligação peptídica.
Então, isso aqui é a minha estrutura primária. Eu pegar e esticar a minha sequência de aminoácidos. Então, essa é a estrutura primária de proteína. Aí, a gente entra para a segunda estrutura, que é a estrutura secundária. Nesse caso aqui, voltei aqui para o meu terço. Nesse caso aqui, é como se eu pegasse essa sequência de aminoácidos e enrolasse ela aqui, ó, em torno de um eixo. Então, ela fica assim, nessa estrutura. Essa estrutura a gente chama de alfa-hélice. Essa, então, é uma estrutura secundária de proteína. Olha só como ela fica assim, alfa-hélice. Então, eu tenho a sequência de aminoácidos aqui, e aí eu tenho a ligação peptídica, que une, né, um aminoácido no outro, mas eu preciso de uma outra ligação para estabilizar essa estrutura em forma de hélice, que é a ligação de hidrogênio. Então, nessa estrutura secundária, além da ligação peptídica, a gente tem a ligação de hidrogênio também, que está unindo aqui, ó, aminoácidos, fazendo essa interação com o aminoácido de baixo com o de cima, para conseguir manter essa estrutura estável de alfa-hélice. Então, tem essa aqui, que é a alfa-hélice, que é uma estrutura secundária, e tem a folha beta, que é como se fosse uma folha pregueada, assim, como se fosse uma sanfona. Então, ela fica assim, ó, nessa estrutura de sanfona, e eles também têm a sequência de aminoácidos, unidas pela ligação peptídica, e a ligação de hidrogênio, estabilizando essa estrutura dessa forma. A estrutura terciária é como se eu pegasse o meu terço aqui e fizesse como se fosse um bolinho, assim, ó, um bolinho. Aqui já começa uma estrutura tridimensional, uma conformação tridimensional da proteína. Então, ela é feita basicamente de vários tipos de estrutura secundária. Então, aqui, ó, essa aqui tem uma alfa-hélice, ó, que é uma secundária. A gente representa a folha beta na forma dessa seta aqui, ó. Então, aqui é uma folha beta. Então, uma terciária, ó, são várias secundárias juntas. Então, aqui eu tenho ligação peptídica, que está unindo um aminoácido no outro. Tem a ligação de hidrogênio, estabilizando essa estrutura secundária. E aqui na terciária tem mais um monte de outro tipo de interação, porque aqui eu estou formando uma estrutura tridimensional. Então, eu preciso de mais ligações e mais interações para estabilizar essa estrutura como um todo. Então, aqui eu vou ter interação eletrostática, né? A atração eletrostática, como se fosse uma interação iônica. Eu vou ter interações hidrofóbicas, eu vou ter mais tipos de ligações covalentes, eu vou ter mais ligações de hidrogênio. Enfim, são vários outros tipos de interações e ligações que vão precisar ser feitas aqui para estabilizar essa estrutura tridimensional de proteína. Então, olha só, na primária, estrutura primária é só ligação peptídica, estrutura secundária é ligação peptídica com ligação de hidrogênio, e a terciária tem ligação peptídica, ligação de hidrogênio e mais um monte de outras ligações para estabilizar essa estrutura. A quaternária é um monte de terciária juntas. Então, aqui nós podemos ter duas ou mais cadeias polipeptídicas, né, que são cadeias de aminoácidos juntas, fazendo todas aquelas interações. Então, tem ligação de hidrogênio, tem pontos de sulfeto, tem a ligação covalente unindo os aminoácidos. Então, essa aqui, ó, por exemplo, é a estrutura da hemoglobina. A estrutura da hemoglobina, que está presente lá na nossa hemácia, ela que transporta o nosso oxigênio pela nossa corrente sanguínea, ela é uma estrutura quaternária. Então, ela tem um monte de estrutura terciária juntas. É muito legal, porque fica. São vários bolinhos, né? Então, é como se eu pegasse vários terços e colocasse todos eles juntos. Essa é a estrutura quaternária. E para uma proteína ter função, então lembra que eu falei na aula que pode ser transportador, pode ser contração, pode ser de energia, pode ser de corpo, enfim. Para uma proteína ter função, ela tem que obrigatoriamente já estar na sua estrutura tridimensional. Ou seja, ou ela vai estar na terciária ou ela vai estar na quaternária. Uma proteína não tem função se ela está na estrutura primária ou secundária. Isso significa que se eu consumir, se eu comer uma proteína na estrutura secundária, por exemplo, cozinhei um ovo lá, vou consumir a ovoalbumina e desnaturei, né, essa proteína. Ou seja, eu quebrei ela, rompi essa estrutura tridimensional que ela tinha. E aí deixei ela na estrutura primária, só a sequência de aminoácidos. Isso significa que essa proteína que eu for consumir não vai ter função para mim? Não. Ela não perde o seu valor nutricional. Por quê? Porque o que eu absorvo são os aminoácidos.
e não a proteína inteira. Então, não importa se eu estou consumindo uma proteína com estrutura tridimensional intacta ou não, porque o que importa para mim é o que eu vou absorver, que são os aminoácidos. Então, é mais importante eu consumir uma variedade maior de aminoácidos para ter todos os aminoácidos na minha alimentação do que se eu consumir uma proteína desnaturada, né? Uma proteína desnaturada tá tudo bem, até porque a gente desnatura e a gente faz a quebra da proteína no nosso sistema digestivo. Então, por isso que é importante a gente entender também esse processo de digestão. Então, comenta aqui embaixo se você quer essa aula aí de digestão de proteína. Esse daqui, então, é a evolução, né, da estrutura de proteína. Então, a gente tem lá a estrutura primária, a secundária, a terciária e a quaternária. Então, quando uma proteína é sintetizada lá pelo processo de transcrição e tradução do DNA, é esse processo aqui que ela sofre. Primeiro vem a sequência de aminoácidos pelo ribossomos, depois vem o enovelamento, e aí essa proteína vai evoluindo até ficar na sua estrutura funcional, né? Onde ela está funcionando, que é na terciária ou na quaternária. Tem proteína que funciona na terciária, como a mioglobina, tem proteína que só vai funcionar na quaternária, como a hemoglobina. E é muito importante a gente entender isso aqui, porque esse enovelamento, essa evolução da estrutura da proteína, faz total diferença para a nossa saúde. Existem algumas doenças que são caracterizadas pelo enovelamento errado de proteínas, por essa evolução errada, como por exemplo o Alzheimer. Hoje o Alzheimer já se sabe que é uma proteína no cérebro, a amiloide, que ela fica acumulada pelo enovelamento errado que ela teve. E é bem característico do Alzheimer, né? As pessoas que têm Alzheimer têm essa proteína mal enovelada e ela fica acumulada. Ainda não se sabe se é o acúmulo da beta-amiloide que causa o Alzheimer ou se a pessoa teve o Alzheimer primeiro que levou ao acúmulo da, da amiloide. Mas enfim, olha a importância, né? A pessoa começa a enovelar errado. Uma outra doença também do enovelamento errado de proteína é a anemia falciforme, uma doença genética em que a pessoa, na hora que ela vai sintetizar ali, o DNA dela vai sintetizar a hemoglobina, que é essa estrutura aqui, basicamente, que a gente está vendo, a hemoglobina fica em forma de foice. E aí causa a hemácia, fica também na forma de foice. E aí por isso que chama anemia falciforme. E aí essa hemoglobina nessa forma aqui é como se você tivesse espinhos dentro dos seus vasos sanguíneos. Então ela vai picando, né? A ponta dela vai causando ferimentos nos vasos. Então é uma doença que dói bastante e é uma doença genética que não tem tratamento, assim, não tem cura, né? Tem tratamento para remissão dos sintomas, para a pessoa não sentir tanta dor, mas não tem cura. Então, por isso que é extremamente importante você entender o nivelamento de proteína, entender a estrutura. Porque entendendo a estrutura, você vai conseguir entender o metabolismo, como ela funciona, como ela é digerida, qual doença pode ser causada por esse nivelamento errado. Então, é muito importante que você reveja essa aula várias vezes, se precisar, para você conseguir compreender. Inclusive, lá dentro da nossa plataforma, a gente tem uma aula mais completa sobre os grupos R ali do aminoácido, que faz total diferença para a função da proteína, até porque o que determina qual função essa proteína vai ter é a sequência de aminoácidos que ela tem. Então, é muito importante entender também sobre os aminoácidos e como a gente metaboliza essas proteínas. Então, lá dentro da plataforma, a gente tem as aulas mais completas para vocês, inclusive várias aulas sobre o metabolismo. Então, fica o meu convite aí para vocês conhecerem a nossa plataforma. Não deixe de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, a sua curtida, porque ajuda muito a gente a manter essas aulas aqui toda terça-feira às 19 horas para você. Beleza? Um beijo, até mais!